Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse é o Acorda Vascaíno dessa segunda-feira, começando mais uma semana aqui no canal Ave Mais e também na plataforma Atenção Vascaínos, pedindo logo de cara para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Você viu aí o recadinho da Nit Quantics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. É muito importante você entrar em contato com eles e ter a melhor atendimento, ter toda a tranquilidade para ter um produto natural e, claro, fazer bem para a sua saúde, para fazer bem para a saúde da sua família. Entre em contato com a Nit Quantics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E nesse Acorda Vascaíno, falar um pouquinho sobre já projetar essa semana no Vasco. Terça-feira, amanhã, tem jogo pela Copa do Brasil contra o Operário. E no fim de semana, no sábado, tem jogo contra o Fluminense. O trabalho que vem sendo feito pelo Fernando Diniz, por mais que tenha pouco tempo de contato com os jogadores, já vem surtindo efeito. Basicamente, o Vasco fez a sua melhor apresentação esse ano, sem dúvida nenhuma, nessa vitória contra o Fortaleza por 3-0. Eu tenho certeza que você vai tentar aqui lembrar dos últimos anos de pelo menos 5 grandes partidas que o Vasco fez e tenho certeza que essa daí vai estar pelo menos no top 5, sem dúvida nenhuma. Ano passado eu lembro, por exemplo, uma partida que o Vasco fez contra o São Paulo por 4-1, a própria vitória contra o Fluminense por 2-0, enfim, tem vários bons jogos do Vasco, mas esse jogo do 3-0 contra o Fortaleza, para mim, foi muito perfeito. O time praticamente não levou sustos diretamente em jogadas feitas pelo próprio Fortaleza. Teve aquele lance aos 30 segundos, mas o Fortaleza sequer chutou no gol, tá? Foi um erro meio bobo ali do Léo Jardim, mas o Fortaleza não teve a oportunidade de fazer o gol, não perdeu o gol. O Vasco quase criou uma chance para o Fortaleza. Depois, o jogo acabou ficando nas mãos do Vasco, fez 1-0, no segundo tempo fez mais 2 gols, vitória por 3-0, que poderia ter sido até por mais. Teve 2 gols anulados, um bem anulado, inclusive, aquele lance que a bola já tinha até saído, depois chegou a bater no braço do Ryan, mas o quarto gol, que seria o quarto gol do Vasco ali naquele lance do Nuno Moreira, eu achei bem estranho. Para mim, enfim, tem aquela questão das linhas ali, eu acho que o VAR vacila ali, mas enfim, não é papo para esse momento agora. Ainda teve aquele lance que o Adson entra pela direita, era só rolar para dentro pro o Lloyd Augusto fazer o quarto gol do Vasco, mas enfim, uma vitória por 3-0. E eu acho que o ânimo do torcedor do Vasco começa a melhorar. Até na procura de ingressos para o jogo de amanhã, lá em São Januário contra o Operário, aumentou bastante. Deve até fechar no dia de hoje, os ingressos devem estar esgotados, e aí sim, ter uma grande festa em São Januário em busca de uma classificação importante para a Copa do Brasil, o que vai dar ainda mais ânimo a esse time. E é o próprio treinador que vai ter mais dias para trabalhar, já visando o jogo de sábado, vai ter o reencontro, né, contra o seu ex-clube, o próprio Fluminense, no Fernando Diniz, no comando técnico do Vasco. E o Fernando Diniz tem uma química muito grande com esse time do Vasco e até mesmo com a torcida. Ele deixou claro na entrevista coletiva que está muito contente, muito feliz de estar no Vasco, queria estar no Vasco, representando algumas bandeiras que o próprio Vasco tem, o que ele se identifica, o que também é muito positivo nisso, também é o próprio contato e a própria maneira de ver futebol do comando hoje da Vasco da Gama SAF, o que também sempre é muito importante, e eu estava pedindo isso aqui há alguns meses aqui no Vasco, ter um planejamento de futebol, ter um comando alinhado, e eu acho que isso é muito importante para que o Vasco consiga alcançar voos grandes no Campeonato Brasileiro. E você vê aí o Ceará entre os 6 primeiros colocados, o próprio Cruzeiro que estava em baixa, venceu 3 jogos seguidos, já está lá em cima, o próprio Bragantino chegou a quase liderar o Campeonato Brasileiro, enfim, são times intermediários que muita gente não apostava tanto assim e times que o Vasco tem ali equivalências, que dá, por exemplo, para vencer essas partidas contra esses adversários diretos, por que não? Então o Vasco pode sim alcançar situações grandes, claro, tendo um planejamento, tendo uma maneira de trabalhar e tendo o comando que hoje tomara que seja bem feito pelo Fernando Diniz. Já disse aqui claramente em alguns momentos aqui, não sou fã do Diniz, mas começo a ficar fã pela questão do trabalho, o respeito que ele tem pelo Vasco, pela torcida, pelos jogadores, pela história do clube, isso também dá um pontinho a mais na minha virada de pensamento em relação ao próprio Fernando Diniz. Não sou fã, mas posso me tornar fã sem problema nenhum. Torço muito porque o trabalho dele seja bem feito e vou torcer mesmo, assim, vou torcer com todo o carinho possível para que o trabalho dele seja muito bem feito, porque o Vasco merece ter um cara
que respeita o clube, que respeita a sua história, fazendo um sucesso no Vasco. Ele merece também fazer muito sucesso no Vasco, porque é um sujeito que trabalha bastante, tem uma comissão técnica, inclusive, que a Vasco TV apresentou ontem num vídeo muito legal. Vai lá conhecer as pessoas que vieram junto com o Fernando Diniz, que compõem a comissão técnica fixa dele, lógico, com os outros profissionais que já trabalham na casa, o que está sendo muito bem feito. Então, acho que o pensamento tem que ser sempre positivo. Do torcedor do Vasco pensar positivo a partir de agora, que o Vasco possa conseguir uma classificação amanhã contra o Operário e já, por que não, vencer o clássico com o Fluminense. Seria muito importante o Vasco conseguir a vitória que conseguiu com Fortaleza, a classificação na Copa do Brasil e uma vitória no fim de semana contra o Fluminense. Daria um gás a mais, para não dizer ser tão redundante assim, mas seria uma situação muito importante para o Vasco ter um trabalho, começar a colocar o trem nos trilhos e com certeza seguir um planejamento que vai ser feito a partir de agora com o comando do Fernando Diniz. Torço bastante que ele também consiga olhar para a base do Vasco, olhar jogadores que estejam não tendo tantas oportunidades assim, coisas como, por exemplo, o Zuccarello. Eu estou batendo aqui na tecla, por exemplo, do Maxwell Alegria. Acho que é um jogador que não dá para ser dispensado totalmente assim. Torcedor do Vasco, até quando eu falo isso, meio que dá uma torcida de nariz. Cara, o Alegria é um jogador, não é um jogador para ser o fundamental para o Vasco, mas pela a velocidade e até mesmo 1 contra 1 que ele tem esse jogo, acho que pode ser um jogador importante para você ter no banco de reserva, já que o Vasco está fazendo uma limpa ali. Talvez o Jean Davi saia, outros jogadores saiam também, o próprio Payet, enfim, você pode ter armas ali no elenco que ainda tem hoje, antes da janela de transferência, de poder ter ajuda. Na base, por exemplo, eu destaco aqui o próprio Avelar, lateral esquerdo, Paulinho, Paulo Ricardo, lateral direito, o Lincoln pode ter outras oportunidades se precisarem na defesa, tem o Wilder, volante, que bateu o pênalti decisivo, que classificou o Vasco para a final da Copa Rio no jogo de empate contra o Resende nesse fim de semana. Enfim, tem jogadores como o próprio Léo Jacó, que é um centroavante, mas que sabe jogar, por exemplo, pela ponta direita, é canhoto, tem força física, não tem tanta técnica assim, mas compensa bastante com entrega, com empenho. É um jogador que sabe fazer gols, fazer muitos gols. E claro, tem o GB, que para mim já não deveria mais jogar na base, já poderia ser banco de reservas do Vasco com tranquilidade, até mesmo no eventual partida que o Vasco está ali empatando, precisando de gols, colocar 2 centroavantes lá na frente, ao lado do Verratti, pela altura, pelo posicionamento na área, quem sabe também possa ser um jogador mais utilizado pelo Fernando Diniz. Então acho que ele tem, olhando para a base, olhando para jogadores mais encostados, por exemplo, o próprio Sforza, que o Jean Faísca aqui diz que não tem intensidade, mas tomara que ganhe também um outro espírito, um outro aspecto. O próprio Ryan, que não estava demonstrando tanta intensidade assim, já começou a mostrar, e quem sabe o Fernando Diniz ali na orelha do Sforza não possa fazer também esse jogador render. Eu já praticamente também estava largando mão do Sforza, mas com um novo técnico, com um novo comando, quem sabe também esses jogadores não ganhem novas oportunidades. Pelo menos essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança, e vou pensar aqui sempre positivo, que o Vasco consiga uma classificação na Copa do Brasil, com São Januário lotado, e quem sabe no fim de semana a gente não consiga também uma vitória importante contra o Fluminense. Pelo menos nessa semana tô tranquilo, tô respirando bem e com certeza esperançoso que o Vasco coloque o trem nos trilhos e parta para o planejamento correto e com o comando que está sendo feito pelo Fernando Diniz. Grande abraço a todos vocês aqui no canal Ave Mais. Agradecer demais a audiência nos nossos vídeos, nas nossas lives. Ontem até fiz à noite uma live surpresa no canal Ave Mais e mais de 1.200 aparelhos conectados. A rapaziada trocando ideia, mandando mensagem. Que legal, cara. Que legal que tá a audiência aqui do canal Atenção Vascaínos, do canal Ave Mais, da plataforma como um todo, nossas redes sociais, no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Até agora no Facebook também você pode ir lá também comentar, mandar mensagem. Então, assim, a gente agradece demais a audiência de todos vocês nos nossos vídeos. Se você puder compartilhar com a rapaziada, sempre é bom. Estamos tentando fazer produções diferentes. Agora tem o História Contada, a gente apresenta algumas informações, algumas histórias legais que a gente aqui do canal Atenção Vascaínos vivenciou, principalmente com o Vasco, com jornalismo, e a gente conta demais com a audiência de todos vocês. Assista nossos vídeos, compartilhe com a rapaziada, mande lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Sempre é muito importante contar com a audiência de todos vocês. Mais uma vez, agradecendo, grande abraço a vocês, ótima segunda-feira e encontro marcado daqui a pouco, 10 horas, ao vivo, lá no canal Atenção Vascaínos, no Bom Dia Gigante, que hoje está recheado de informações e eu conto demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!